A versão 2 do Pacto de Estabilidade e Crescimento que o Governo nos apresentou e que o Partido Socialista, juntamente com o PSD, aprovaram há menos de uma semana, contém um conjunto de medidas fiscais que vieram trazer um substancial aumento da carga fiscal sobre as pessoas que têm menos rendimentos, mas, por outro lado, continuando a deixar de fora, quase intacta, a carga fiscal que incide sobre as empresas. E basta fazer contas. O aumento das taxas do IRS e do IVA vai gerar receitas estimadas em mais de 800 milhões de euros, enquanto a taxa de IRC adicional representa apenas uma receita que não chega sequer aos 160 milhões de euros, o que não é nada face aos 1.040 milhões de euros de lucro líquidos obtidos só no primeiro trimestre de 2010 por apenas 5 principais bancos, mais EDP, PT e Galp. E, portanto, são medidas que vêm agravar a injustiça fiscal, que vêm acentuar o desequilíbrio do sacrifício que devia ser partido por todos, de forma justa, mas não é. E não é porque o Governo tomou, aliás, tal como no PEC 1 e no Orçamento de Estado, tomou uma decisão política, fez uma opção, tomou partido por uns que, aliás, continua a proteger e obriga aqueles que menos rendimentos têm a suportar os custos da crise. A este propósito, Sr. Secretário de Estado, os dados divulgados pela Associação Portuguesa de Bancos mostram bem que a taxa efetiva de imposto pago pela banca anda muito longe da taxa nominal de IRC. E ainda segundo esses dados, a previsão é que a taxa efetiva do imposto pago pela banca se distancie ainda mais da taxa nominal. Porém, ainda ontem ouvimos aqui, da parte da bancada do Partido Socialista, afirmar preto no branco que a banca paga uma taxa de IRC igual às pequenas e médias empresas, ou seja, 25%. E eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos esclarecesse se também faz essas contas que permitem concluir que as instituições do setor financeiro pagam uma taxa efetiva de IRC igual às pequenas e médias empresas. O Sr. Secretário de Estado era capaz de nos dizer aqui, pelas contas do Governo, qual a taxa média efetiva, de IRC paga pela banca em termos de percentagem? São 10, são 15, são 20 ou são 25%? Era importante ficarmos a saber, mas é necessário referir-se à taxa efetiva. Não vale a pena falar da taxa nominal, porque dessa todos conhecemos. É a taxa efetiva de IRC paga pelos bancos. Depois, Sr. Secretário de Estado, para equilibrar as contas públicas, o Governo optou novamente por penalizar quem trabalha e fê-lo como se fossem medidas inevitáveis e como se não existissem outros caminhos. Ora, nós sabemos que há outros caminhos, desde logo, se alargarmos também o sacrifício ao setor bancário e aos grandes grupos económicos, mas há ainda outra vertente, que aliás o Sr. Secretário de Estado já se referiu, não anunciando medidas nem trabalho, que tem a ver com o combate à fraude e à evasão fiscal. Na verdade, o Governo tem vindo a desvalorizar esta questão, que é importante para nós, dizendo até, chegou a dizer-se, que a evasão e a fraude fiscal não têm grande expressão em Portugal. Porém, o Banco de Portugal diz exatamente o contrário. No seu relatório de 2009, o Banco de Portugal, a propósito da quebra de receitas do IVA, refere mesmo e expressamente que o resíduo elevado deste imposto poderá em parte ser explicado por uma maior incidência de situações de fraude e evasão fiscal. E este resíduo, Sr. Secretário de Estado, segundo o próprio Banco de Portugal, corresponde a cerca de 1% do PIB. É, portanto, muito dinheiro. E ao contrário dos PEC de outros países, como o de Espanha ou da Irlanda, que incluem medidas adicionais de combate à evasão e à fraude fiscal, o Governo português nem uma palavra dedicou ao assunto, nem no PEC 1, nem nas medidas adicionais ao PEC. É estranho porque o Governo tinha assumido o combate eficaz à evasão e à fraude fiscal como uma bandeira no PEC de 2005-2009. No 2005-2009, sim, estava. Agora caiu. O que eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, é o seguinte. O Governo deixou cair esta batalha porque continua a considerar que a evasão e a fraude fiscal não têm expressão em Portugal ou porque se sentiu incapaz de lhe fazer frente? Seria bom que o Sr. Secretário de Estado se pronunciasse sobre isso, até porque já se referiu duas vezes a esta matéria. Vou terminar, Sr. Presidente. Já se referiu por duas vezes à questão do combate à evasão e à fraude fiscal, mas não anunciou trabalho, não anunciou medidas. E, tendo deixado cair no PEC, tanto no 1 como no 2, certamente que essas palavras não são para levar a sério. Muito obrigado, Sr. Presidente.